Então, pessoal, hora de peneirar, né? Nessa hora, a gente vai ver, né? A gente tem que ter conteúdos longos e rasos, mas se a gente tem só conteúdo raso, como eu falei, do carrossel, eu posso fazer um carrossel muito bom, né? Eu busco fazer carrosséis realmente com conteúdo e que levam a autoridade. Mas, por exemplo, se eu só faço meme, tipo, eu não vou gerar autoridade. Se eu só faço conteúdo raso, eu não vou gerar autoridade. Eu vou só vou gerar entretenimento, entendeu? Não vou gerar autoridade. Então, não dá. Tá? Eu preciso ter conteúdo de meio e de fundo de funil. Tá? Você precisa ter conteúdos longos. E se de repente você quer, pode ser um conteúdo longo, não precisa ser só aulas assim. Pode ser áudio, né, no Telegram, áudios, né, mais longos. Podem ser podcasts, tá? Então tem outros tipos de conteúdos longos também. Posso também dar um aulão nos stories, né? Como eu falei, que aí ficam vários stories, né? Numa mesma aula. Poucas pessoas vão ficar até o final, como eu tinha falado, né? E aí são as pessoas que realmente estão ali em potencial, né? Porque realmente são o seu meio de funil. Conte histórias, tá, pessoal? Vocês vão ter que anotar as histórias de vocês que vocês querem contar. Vocês repararam, eu sempre conto uma história minha, né? Eu sempre conto. Por quê? Não é para alimentar o meu ego, para falar que bacana, Carol, isso, não sei o quê. É para gerar conexão, né? São as histórias que eu quero que a minha persona se identifique, né? Eu já tinha falado isso com vocês. Então, é importante a gente saber quais são essas histórias. Não é deixar para chegar na hora, no meio da live, sem programar, vou contar uma história. Aí começa a contar a história totalmente sem pé nem cabeça, não levou, né, a tua persona naquele ponto que seria necessário. Então, anote as suas histórias, tá? Bom, documente o seu processo. A gente deve mostrar nossos bastidores. Se vocês repararem, eu sempre mostro, né, às vezes eu dando uma aula, né, eu fazendo o curso, elaborando, construindo, né? Então, isso é bastidor. Às vezes, né, a minha realidade, café da manhã, né, uma refeição, alguma coisa da minha rotina, né? Eu volto e meu partilho. Isso é bastidor, tá? Isso é o meu processo também. Não é eu querer mostrar só a Carol dá aulas, então ela vai mostrar só que ela tem um curso maravilhoso, 100%, e, né, eu não mostro minhas fraquezas, eu não posso mostrar que eu estou fazendo um curso, né, que eu estou de pijama dando uma aula, eu não posso mostrar isso, imagina, né? Não, mostre isso, porque isso sim conecta. E as pessoas, elas veem aquela sua realidade e várias pessoas, elas querem ter a mesma realidade. Então, é bacana realmente mostrar que você é como ela. Ou várias pessoas também já têm aquela realidade, né? Que às vezes você mostra também umas fraquezas, né? Umas limitações e tal, essa coisa do pijama. Aí você vê ali, pô, Carol tá dando aula de pijama, né? Assim, né? Só a parte de baixo, né? Mas assim, aí você fica, caramba, eu também adoro usar pijama e tal. A Carol, ó, é das minhas, né? Aí gera aquela conexão. Então, pessoal, vamos ser humildes. Vamos mostrar os nossos bastidores e não ter vergonha, tá? Deem aulas diferentes. Não peguem aquela dica que está no Google, aquela dica que está todo mundo falando, né? Os seus concorrentes, e você vai lá e só replica. Não faça isso, tá? Não crie um vídeo só falando a mesma coisa que já está disponível aí. Fale o que ninguém está falando, né? Deem o seu ponto de vista. Já falei isso na aula passada. O que não te desafia não te transforma. Então, pessoal, é aquela hora, né? Aquela hora desagradável que a Carol fala para sair da zona de conforto. A gente só evolui quando a gente realmente, né, sai da nossa zona de conforto. Quando fica, né? Agora ficou meio difícil, né? Um desafio brabo ali. E aí você vai evoluir, né? Você vai passar de apertos, né? Vai ser difícil. Se for tudo fácil, você dominar tudo, né? Qual é a graça? Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim. Se eu vejo que cheguei num ponto já que tá bom, já deu, já consigo me virar, e o negócio perde a graça para mim na hora. Então, isso aí é bem característico de multipotenciais, tá? Se você é assim também, você precisa de desafios, então bem-vindo ao clube.
Bom, saibam que fazer diferente, né, tem os seus contras, né? Eu já falei, a gente vai incomodar, a gente vai dar a cara a tapa, as pessoas vão nos julgar. Então, esteja preparado, né? É a história lá do patinho feio. Né? Ele é tão feio, tadinho, né? Todo mundo achava ele horrível, até a mãe dele achava ele horrível, né? E aí ele acabou ficando sozinho, né? Porque foi rejeitado por todos, né? Inclusive pela família. E ficou lá sozinho até que um dia encontram ele, né? Quem encontra ele, né? Pessoas semelhantes, não pessoas, né? Espécies ali. Os cisnes encontram ele, né? Cisnes que veem, né? Que são semelhantes. Na verdade, o patinho feio ele só estava no lugar errado. Então, isso que eu estou estimulando vocês a fazerem, criarem realmente conteúdo para encontrarem a tribo de vocês, pode não ser de imediato, tá? Mas vocês vão estar construindo isso. Então, vocês vão estar encontrando outras pessoas, né, com os valores semelhantes, com os pensamentos que realmente se identificam com os seus. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. O mundo é enorme, né? É claro que tem várias outras pessoas que são semelhantes a nós, tá? Então, vamos ficar tranquilo que a gente vai encontrar. Bom, e o que acontece inicialmente, né? A gente às vezes aí, tá bom, fiquei motivado e tal, mas aí a gente começa a compartilhar nossas ideias com as pessoas que a gente gosta, né? Ou vem outras pessoas ali também querendo opinar no nosso negócio, começam a ver que a gente está virou blogueirinha, né? Agora a Carol virou blogueirinha, só tá fazendo isso daí. Tem várias pessoas, né, que acham que isso não é trabalho, não conseguem enxergar, né? Não tem a referência também, né? A referência que elas têm é outra, né? Então, o que acontece? A gente se deixa influenciar por essas pessoas que às vezes, né, vão opinar sobre a nossa escolha e são pessoas leigas, às vezes pessoas que não têm nem noção desse universo que existe, né, de negócios digitais, mas que às vezes, né, a gente tem ali a Mari, ela tem aquela preocupação quando uma pessoa querida opina no negócio dela, né, diz que não vai dar certo, alguma coisa assim, que é para ela ter uma carreira estável, procurar um emprego ali, um concurso público, ela vai se sentir mais segura, né? Ela vai, por que você está saindo desse seu emprego? Você tem um salário fixo, né? E aí vai bater aquela insegurança. A gente se deixa bater, né? Então a gente não pode se deixar influenciar, especialmente, né, pessoal? Porque analisem a opinião dessas pessoas se elas têm experiência nisso que elas estão dando conselho. Porque a maioria das vezes não tem nada, né? E vejam também, façam uma análise se elas têm esse sucesso aí, né? Se elas realmente aplicam tudo isso que elas falam na vida delas, porque muitas vezes também não. Então é a hora de começar a peneirar, tá? Bom, que conteúdo que eu estou fazendo? Vamos pensar aqui, né? O conteúdo que eu faço hoje, como que é, né? É um mix de tudo que eu aprendi, né? Então, fiz meus cursos, tem minha formação, né? Isso aí, claro, está dentro do meu conteúdo. Com o que eu estou modelando, né? Com o que eu estou aprendendo, estou colocando em prática. Com o que todo mundo está fazendo também, eu tenho que fazer, né? Se está todo mundo fazendo, está tendo resultado, também vou fazer. E, ao mesmo tempo, né, a Carol, ela é multipotencial, ela tem várias paixões, ela quer falar de tudo, de todos, e ela também coloca isso no pacote. E aí, o que dá de resultado? Dá um conteúdo técnico demais, né? Chato, que dá sono, sem estratégia nenhuma. Eu fico só falando, né, um pouco de cada coisa dessa. Não tenho nenhuma estratégia, não sei onde eu quero chegar, né? Nem para quem eu quero falar, nada disso. E acaba que se torna um conteúdo chato, né? Sabem aqueles professores, né, pessoal, que sabem muito e que a aula é um saco, né? Tem muito disso. Dá dó, porque você vê que o profissional ele sabe muito, mas que aula chata, né? E a gente às vezes se torna essa pessoa. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa organizar tudo, né? Ver questão de formatos, como eu tinha falado, o conteúdo, né? A gente vai ter que ver a questão da linha editorial toda,
as nossas histórias que a gente tem que contar e os diferenciais também que a gente tem que estar colocando ali, né, os temperinhos para dar aquele toque, né, e trazer realmente a nossa particularidade. Porque o que que acontece? As pessoas, elas estão consumindo, né, esse nosso conteúdo, às vezes no computador, mas muitas vezes no celular. E aí, o que que acontece? Notificação o tempo todo, né? Aí ela tá aqui assistindo uma aula dessa, de 1 hora, tipo, e tá tendo notificação. Como que eu vou fazer que ela fique aqui assistindo a minha aula? Tem que ser uma aula muito interessante, né? Ela tem que realmente sentir que está aprendendo muita coisa aqui. Senão ela vai chegar, eu vou ali responder um WhatsApp, né? Eu vou ali fazer isso, aquilo, outro, depois eu volto. E aí se for, né? Então, é assim que acontece. E como tem que ser, então, o nosso conteúdo? Tem gente que chega chegando, né? Tem gente que chegou ontem na internet e já tem uma estratégia, realmente aprendeu sobre a estratégia de criar conteúdo e já começa, né? Já chega brilhando. Então, um mau contato aqui. Chega brilhando. Então, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que saber criar esse tipo de conteúdo. Só. Bom, qual é a fórmula mágica desse conteúdo, Carol? Né? Um conteúdo aí que é magnético, que vai atrair a sua persona, né? Que ela vai ficar encantada contigo. Bom, como eu falei, a gente está ali competindo com outras coisas, né? Com notificações e com conteúdos atraentes. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não dá para ser só conteúdo técnico. O nosso conteúdo ele tem que ser um mix de autenticidade, posicionamento e entretenimento. Então, como que eu crio conteúdo com autenticidade, né? A gente cresce com a crença de que a gente tem que ser igual, né? Desde o colégio já a gente tem que usar o mesmo uniforme, a gente tem que agir da mesma forma, tem que tirar as mesmas notas, né? Tem que sentar do mesmo jeito, tem que fazer tudo do mesmo jeito que o coleguinha, enfim, né? Não vamos entrar aqui nos pormenores, né? Mas a gente sabe que é assim. Se a gente faz as coisas fora do padrão, já leva uma bronca. Eu, por exemplo, adorava sentar, né, de perna cruzada, né, com as pernas mais abertas e coisa. Carol, senta direito, senta igual uma menina, né? É assim que eu ouvia. Esse tipo de coisa, né? Andava descalço, adorava correr descalço, igual um moleque, né? Tá errado, né? Tipo, a gente vai ouvindo um monte de coisinhas que não parece, mas vai colocando a gente tudo dentro de uma mesma caixinha, né? E aí a gente fica com aquilo. Se a gente fizer diferente, não é certo, não é adequado. Aí depois vai crescendo, vai aumentando as inseguranças, né? Medo de arriscar. Aí o pessoal diz agora, né? Agora tá na moda e todo mundo diz, tá? Você tem que ser você. A Carol tá aqui falando, você tem que ser você. E você já ouviu isso de várias pessoas, né? O segredo é ser autêntico. E aí você fica naquela, tá? Mas tudo bem, tem que ser eu. Mas quem sou eu? Né? Tipo, ai, não, mas eu sou muito sem graça, não tenho nada a oferecer. Tipo, não tenho o que oferecer. Vou falar do quê? Minha história? Meu Deus, né? Uma tragédia, uma coisa horrível. Aí você já começa a ficar mal, né? Você não se orgulha da sua história, você não enxerga o lado bom da sua história, você só enxerga a parte ruim, né? Só vê o copo meio vazio. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que fugir do rebanho, né? A gente tem que realmente, né? O pessoal está indo todo num sentido, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que ousar, a gente tem que se orgulhar da nossa história, né? Fazer aquele exercício que eu falei, que parte da história? Busca lá, com certeza você tem vários pontos da história que são interessantes para você partilhar, tanto bons quanto ruins, né? Porque às vezes você partilhar uma superação, você vai ter que contar uma parte triste da sua história. E é bom também isso, até para a gente mesmo, a gente rever a nossa história com uma outra ótica, por uma outra ótica, tá? Às vezes a gente fica focado ali só na parte ruim da história. E aí quando a gente vê que aquela parte ruim foi necessária para uma transformação, a gente começa
e aí outras pessoas veem, também se identificam, você começa cada vez a ficar mais feliz por aquela parte da sua história. Façam conteúdos contraintuitivos. O que é isso, Carol? Esses são os conteúdos que eu chamo de disruptivos. Vocês vão ver que eu tenho vários desses. São conteúdos que você fala coisas diferentes do que está todo mundo falando. Tá? Então, você vai falar aquelas coisas que tocam na ferida. Né? Então, coisas que você vai atrair haters, coisas que você vai atrair pessoas que vão ficar realmente incomodadas. Tá? Então, crie esse tipo de conteúdo. Os líderes, lembre-se que os líderes, inicialmente, todos eles, tá, pessoal? Pensem aí em Gandhi, né, em Jesus, em Buda, enfim, vários líderes, né? Os líderes, normalmente, eles são vistos como loucos, né? Então, fique tranquilo, né? Porque fazer diferente incomoda, né? E a gente está aqui para incomodar, né? Lembre-se da música de início, quem ainda não foi tocado, quem ainda não está convencido, vai ficar de dever de casa assistir de novo a música, tá? Depois da aula. E realmente, né? Cara, eu nem falo nada. Realmente aí você vai ser um momento seu consigo próprio, tá? E eu tenho certeza que vai nascer essa nova voz. Eu tenho certeza disso. Bom, pessoal, por que a gente tem que criar um conteúdo que, né, seja entretenimento? Porque a gente está competindo, né, como eu falei, com as notificações celular e tal, né? A gente tem que ser um show, tá? A gente tem que interagir, tem que ser mais do que uma aula só. Essa questão minha de botar as músicas, de trazer músicas para vocês, né, tocando no violão, no Brasilivinhos, não é à toa, tá? É para entreter. Eu coloco os memes, eu coloco, né, coisas divertidas às vezes, gosto de fazer piadas nas minhas lives, de rir mesmo, de trazer uma leveza. Tem que ser assim. A gente tem que trazer leveza, a gente tem que entreter. Pode ser com mapas mentais, pode ser através do visual, pode ser através de um ambiente bonito, né? Uma paisagem, você faz uma live numa paisagem bonita, né? Faz um vídeo ali que você traz um outro cenário para a pessoa, né? Que dá aquele conforto na alma, né? Você pode, né? Eu gesticulo muito, então você usa de acessórios para estar mostrando, para estar ilustrando a sua aula, tá? Então, a gente tem que usar desses recursos. E posicionamento, né? Por quê? Né? A gente tem que ser visto como autoridade. E aí, qual é a sua causa? Qual é o seu maior motivo? Por que você está fazendo isso? Né? Eu estou fazendo isso, tudo bem, para criar a cultura do vinho. Mas o que realmente me move é o saber que isso, né? Isso é um veículo de transformação de vidas. Quando eu vejo que eu posso transformar vidas, esse é o meu maior motivo, tá? É maior do que criar a cultura do vinho. Eu quero criar a cultura do vinho, mas por quê? Porque eu acho que o vinho ele transforma vidas. Então você tem que ir fazendo uma sequência de porquês, tá? E às vezes o primeiro porquê não é a resposta ainda. Aí você vai, tá, mas por que você quer fazer isso? E vai indo. E aí sim você vai encontrar o seu real motivo. E às vezes a gente fica achando, o meu real motivo, eu quero, sim, para ter independência financeira. Por que você quer ter independência financeira? Por que isso é importante para ti? E vai indo, tá? No mínimo uns 6 porquês ali, aí você vai encontrar o seu real motivo, tá? Realmente é um exercício que vai muito a fundo e você tem respostas surpreendentes. Eu cheguei num exercício desse que eu não tinha a mínima noção que realmente o que significava para mim, né? Eu precisava ser reconhecida. Eu tinha essa necessidade de reconhecimento, coisa que eu não tinha noção. Para mim não era óbvio. E quando eu comecei a fazer essa sequência de porquês, eu enxerguei que é que eu queria ser reconhecida, né? Ser valorizada. Então era algo que para mim no início não era claro. Eu não queria assumir aquilo para mim, sabe? Tipo, por quê? Porque eu não ligo para a opinião dos outros, né? Mas no fundo do fundo do fundo, eu tenho uma necessidade de reconhecimento, de ser valorizada por algo
bom, né? Por algo que realmente transforma. Então, assim, vai na sua sequência de porquês e encontre qual é o seu real motivo. Tá? Mas não pare já na primeira resposta. Vai mais a fundo. Onde você quer chegar? Né? Qual é a sua visão? Tá, eu quero realmente implementar aí, né? Ser a precursora, né? De construir, criar a cultura do vinho no Brasil, né? Então, é algo que é um projeto bem ambicioso. Contra quem você é, né? Eu sou contra os snobs do vinho, né? Esse pessoal que toma vinho para ostentar, né? Então, isso aí eu sou totalmente contra, né? Acho terrível. Qual é o seu posicionamento? Ele é quente ou frio? Como assim, Carol? O que é um posicionamento quente ou frio? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Posicionamento quente é uma pessoa que fala tudo sem papas na língua, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Natália Arcuri, o Shrek, a Rita Lee. Eu peguei de áreas diferentes para vocês terem uma noção. São pessoas que se posicionam, né, de forma clara, transparente e falam as verdades do que doer, né? Então, mais claro, tudo com argumentos, né, pessoal? Vocês veem aqui que os exemplos, né, tem créditos, né? Tem um Shrek, né, querido? Mas tirando aí Natália Arcuri, Rita Lee, né, são pessoas cultas, não é aquele rebelde sem causa, tá? Por favor. E o posicionamento frio? Pessoas que falam, mas falam com uma classe, tá? Então não é aquela coisa realmente que dão aquelas porradas, né? Realmente tá brava com minha luzinha. Deixa eu só ver se do outro lado aqui vai ficar tranquilo. Falam com uma, né, elegância. Então a gente tem aí, né, o Érico Rocha, que é de lançamentos, né, de infoprodutos, que é a maior referência. O Batman, por exemplo, né, que vocês conhecem, e o Chico Buarque, né, que ele fala muitas verdades, né, tem ali o senso crítico sempre presente, e mais numa elegância, né? Então, é isso. E aí, qual é o seu posicionamento? Quente ou frio? Vocês veem, não dá para ser morno. Tá? Morno, água de batata, e, né? Os dois, tanto quente quanto frio, né? Tem melhor ou pior, tá, pessoal? Tanto quente quanto frio, eles falam o que tem que ser dito. Só que um fala escrachado e o outro fala com elegância, tá? Busquem 3 perfis referência, né, que vocês se identificam e aí vejam, né? Com certeza, provavelmente eles vão ser o mesmo posicionamento. Tá? E aí você vê se você, porque assim, normalmente quando a gente se identifica, ou a gente tem um posicionamento igual, ou é totalmente o oposto, tá? De repente pode ser que você, né, acha legal, mas não tem nada a ver, tipo, você não se enxerga daquele jeito, fazendo aquilo, com aquela comunicação e tal. Então, estudem 3 perfis que vocês admiram, né? Que a pessoa realmente fala o que tem que ser dito. E aí, ver se ela fala, né, de forma direta ou se fala ali na classe, tá? E aí você vê se o seu posicionamento, se você se identifica, né, ou se é totalmente oposto. E aí você já faz o seu diagnóstico. Então, boas novas de hoje. Xerox não funciona, tá? Não adianta aí, a gente tem que ser autêntico, né? Quem copia ali, não bota a sua verdade, não vai perdurar, tá bom? As máscaras caem num determinado momento.